Menino de 13 anos sendo assediado por um professor de um colégio estadual, com mensagens realmente bizarras, e mensagens, vídeos, enfim, uma série de coisas que a polícia já printou, que a polícia já tem e que está tentando agora descobrir realmente outros possíveis envolvimentos. Qual seria o enquadramento para este professor Wesley Lemos? Será que ele vai ser responsabilizado por pedofilia também? Boa tarde. Oi, Camargo. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Esse professor está respondendo agora ao inquérito policial que corre sob sigilo no NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente Vítimas de Crime da Polícia Civil. A mãe desse aluno de 13 anos teve acesso ao celular do filho e conseguiu encontrar essas mensagens do professor com cunho sexual. Logo em seguida, Camargo, ela criou um grupo de WhatsApp com outras mães dos alunos da sala e descobriu que outros alunos também estariam sendo assediados por esse professor. Por isso, o Núcleo Regional de Educação aqui de Londrina afastou esse professor do trabalho, ele que estava dando aula para o 8º ano do Colégio Newton Guimarães, na região central de Londrina. Ele foi afastado do trabalho neste momento e está respondendo a esse inquérito policial. A delegada Kelly Brasil, que é do NUCRIA aqui de Londrina, já conversou com essa mãe e também já ouviu esse aluno de 13 anos, inclusive acompanhado de uma psicóloga. Agora ela vai ouvir outras mães e também o próprio professor. Ela disse que nesse momento não pode divulgar os detalhes dessa investigação, até para não atrapalhar o trabalho da polícia. Já o Núcleo Regional de Educação se pronunciou por meio de nota, dizendo que o professor foi imediatamente afastado do trabalho e, além disso, também vai colaborar com a polícia em toda a investigação desse caso. Segundo a mãe, o filho dela estava conversando com esse professor já há cerca de um mês. Tudo parecia uma brincadeira, mas as mensagens em cunho sexual chamaram a atenção da mãe e, por isso, ela fez essa denúncia, registrou o boletim de ocorrência. Agora esse professor está respondendo a esse caso. A mãe também já está se unindo com outras mães que vão procurar a delegacia nos próximos dias. Aos pais que têm alunos aí que estudam no Colégio Newton Guimarães, não precisam se assustar neste momento. O professor foi afastado e, além disso, também a mãe disse que teve todo o atendimento por parte da direção do colégio, que a direção foi muito solícita, conversou com essa mãe a todo momento. Ela concedeu uma entrevista exclusiva aqui ao jornalismo da RIC Record ontem, Camargo, que foi exibida no Cidade Alerta. Inclusive, nós já estamos trabalhando aqui na redação, preparando mais um CA que começa a partir das 6 horas da tarde. Convido a todos, mas vamos ouvir o relato dessa mãe, do aluno de 13 anos, que realmente é chocante agora, com exclusividade aqui na tela do Balanço Geral. Ele relatou para o irmão mais velho que o professor estava querendo fazer uma chamada de vídeo para mostrar o órgão genital dele, e daí o irmão mais velho falou que era perigoso, que era estranha essa conversa, e daí eles me relataram. Fazia tempo que o professor estava conversando com o seu filho? Eu acredito que em média de mais ou menos um mês. Como era o teor dessas conversas? Só teor sexual, enviando vídeos onde insinuava, ele falava como que era a relação dele com a esposa dele, coisas íntimas mesmo, coisas que não tem nem como ser faladas e divulgadas, porque é muito pesado, e sempre era teor sexual. O teu filho mais velho ficou sabendo sobre isso, te procurou e você foi analisar o celular do filho mais novo, assim que aconteceu? Isso, exatamente, porque daí ele percebeu, por ser mais velho, que estava indo além, que não era uma brincadeira até então. O meu filho mais novo estava levando na brincadeira, mas ele entendeu que não era. E daí eu fui investigar para saber o que realmente estava acontecendo, e foi onde eu peguei coisas assim, recebi prints que foram inacreditáveis, vindo de um professor, ainda mais tendo a idade que ele tem. Quando você analisou essas conversas, o que passou pela tua cabeça? Cuidado e preocupação com tantas outras crianças, porque ele não estava falando só com meu filho, mas com muitas crianças, e vai saber se ele já abusou de alguém, se ele... porque isso já é um abuso, né? Um abuso psicológico. Mas e o que ele já pode ter feito? E ele nunca foi punido, porque um cara desse tem que estar preso. Ele já tem passagens, ele já tem denúncias, que eu fui descobrir posteriormente, e então essa preocupação foi com as crianças em geral, porque um cara desse solto é muito perigoso.
Você chegou a falar com outras mães também do colégio? Cheguei sim, fiz um grupo para falar o que estava acontecendo, porque obviamente nenhuma delas sabia do ocorrido, porque os filhos escondem, eles apagam conversa, muitos levam na brincadeira, ainda mais por serem meninos que estão aí na flor da idade, querendo conhecer, curiosidade sexual. Como era o comportamento desse professor dentro da sala de aula? Você já chegou a conversar com o seu filho nesse sentido também? Além das conversas nas redes sociais, dentro da sala também tinha algum comportamento estranho? Tinha sim. Eu conversei com ele e ele falou que todas as brincadeiras sempre tinha algo sexual envolvido. E outra coisa também é que ele meio que acariciava as crianças assim de um modo sutil, mas pegava nos braços, disse que passava a mão na nuca, na orelha, como se fosse amigo, sabe? Mas sempre com uma intenção a mais. Você já procurou a polícia? Procurei, registrei o boletim de ocorrência, agora está na mão do NUCRIA para ser decidido o que vai ser feito com ele. O Núcleo Regional de Educação, a escola também foi procurada? Foi sim, a escola foi procurada. Na verdade, eu procurei primeiro a escola, o diretor, ele deu total apoio. Começamos a pesquisar juntos, né, qual que seria os procedimentos a seguir para ficar tudo dentro da lei também. E daí nós fomos até o núcleo, fizemos uma reunião e prontamente a chefe do núcleo já afastou o professor da escola. O que você espera a partir de agora? Que ele seja preso, porque um homem desse não pode estar solto, ele é um pedófilo, porque ele só faz isso com crianças e é muito perigoso. E o único lugar que nós temos segurança é na escola, porque a gente nunca espera que um professor vai fazer isso. Então ele tem que estar preso. O que você tem para falar para as mães que estão nos assistindo, né, em relação às redes sociais do filho, esse celular? Eu sei que muitas vezes na correria, né, acaba que não vê o celular e depois você foi surpreendida por uma situação tão grave como essa. Para ficar em cima, porque as crianças são espertas, elas apagam tudo e hoje está tudo normalizado, então elas acham que não tem problema nenhum, então tem que ficar em cima, entra nas redes sociais, entram nas conversas e pega o celular de repente, não fala que você vai pegar, pega e vê o que está acontecendo, porque tem muita coisa por trás, qual a gente não faz nem ideia. O conselho desta mãe é um conselho muito importante que precisa ser observado pelos pais. Mas Camargo, meu filho estuda aqui na escola. Você acha que escola particular não tem palhaçada, não tem pilantragem também? O detalhe que eu achei importante, que eu achei interessante aqui, é o jeito que a escola Newton Guimarães, onde o professor estava dando aula até então e foi afastado de lá, agiu, né? A diretora da escola já chama núcleo, o núcleo já afasta o professor e vamos ver o que vai dar. Agora, amigo, tá bronca na delegacia de polícia. Professor, você é nojento. Nojento. A mãe diz que o senhor já tem outras coisas. O professor é algo sublime. O professor tem que ser tido por nós todos como uma pessoa que nos traz uma cultura, que nos traz um ensinamento, que nos traz uma vivência, que nos dá uma cancha para a gente poder ser alguém na vida, né? Poxa vida, eu me lembro dos meus professores lá de primeira a oitava série no Colégio José de Anchieta. Estudei da primeira a oitava série no José de Anchieta. Me lembro dos meus professores lá no Colégio Vicente Rijo, onde também estudei. Cara, você tem que ter carinho pelos seus professores. Você tem que lembrar dos seus professores como pessoas que realmente são pessoas dignas de respeito. Agora, um ser nojento como o senhor, que usa as crianças para poder ficar fazendo essas coisas, o senhor precisa ser preso. A mãe tem razão. Não se pode dar uma goelinha, não se pode dar uma passadinha na mão, não se pode deixar para lá. Não, tem que chamar a atenção mesmo e a polícia precisa saber disso. Agora, doutora Kelly Brasil, e nós que conhecemos o trabalho da senhora, a seriedade da senhora, estamos esperando para ver quando é que a senhora vai poder falar conosco, quais as providências que vão ser tomadas, porque afinal de contas nós não podemos admitir que um cara que está dentro de uma sala de aula, numa escola com um monte de crianças ao seu lado, fique fazendo esse tipo de gracinha com as crianças, mandando mensagens bizarras para as crianças. Um cara desses não pode estar em um ambiente escolar, ele tem que estar fechado numa jaula, tem que estar fechado numa cadeira. E gosta de gracinha, vai ter gracinha com os presos. É para isso que tem que ser, né? Eu queria saber quem é esse professor para poder escrachar ele aqui no ar, viu? Eu queria.
Eu queria. Ô Wesley Lemos, você já me falou que a delegacia não tem condição ainda de nos dar um posicionamento a respeito do que está acontecendo, mas a doutora Kelly está nas investigações e está agindo lá com aquele rigor de sempre dela, né? Com certeza, Camargo. Inclusive, o celular desse jovem também será analisado pela Polícia Civil. A polícia também vai analisar celulares de outros alunos ali da escola. Os investigadores estão trabalhando. Neste momento, os detalhes não são divulgados pela Polícia Civil. Já o Núcleo Regional de Educação, Camargo, se pronunciou por meio de nota, informando que instaurou um procedimento interno também para poder apurar essa situação do professor, essa suspeita neste momento. E, além disso, também que o professor foi afastado do Colégio Estadual Newton Guimarães, que fica na região central de Londrina. O professor mencionado foi afastado das funções, segundo essa nota, e além disso também o caso será devidamente apurado pelas autoridades competentes, segundo a nota do Núcleo Regional de Educação. Essa mãe também já foi até o núcleo, registrou em ata essa denúncia, ou seja, agora ele está respondendo a 2 procedimentos. Um inquérito policial no NUCRIA da Polícia Civil e outro, um procedimento interno que apura, então, a condição dele como profissional, como professor no Núcleo Regional de Educação. Qualquer novo detalhe, claro, nós voltamos aqui na tela do Balanço Geral, na tela da RIC Record, e já convido a todos hoje às 6 horas da tarde, Cidade Alerta Londrina, estarei na apresentação. Camargo. Wesley Lemos conosco aqui ao vivo, amigo, nos trazendo detalhes desse bizarro, desse professor. Me revolta, me embrulha o estômago. Você sabe o que eu fico imaginando? A gente que tem, netos agora, né? A gente que tem filhos. Seu filho na escola, um professor fazendo gracinha, mandando esse tipo de mensagem, e às vezes a criança está achando que é normal, não é normal. Pai, mãe, conversa com teu filho. Se alguém começa a mandar alguma coisinha, se começa a pegar, se começa... não tem que deixar. Não tem que deixar. E nas escolas, professores, diretores, comecem a tratar desses assuntos também em sala de aula. De vez em quando entrem numa sala de aula qualquer, escolham lá uma sala de aula e catem os alunos e falem assim, olha, alunos, nós gostaríamos de falar aqui com vocês a respeito aqui, os professores eles estão aqui para atender vocês, não tem que ficar trocando mensagenzinha, brincadeiras e não sei o que no celular. Tem que fazer. Não é porque os professores aqui da escola onde eu estudo, ou que eu sou diretor, são professores bons, que eu vou deixar a coisa acontecer. Às vezes uma informação que você dá para as crianças que estão em sala de aula nesse colégio aqui, pode ser que esse aluno aqui tem um irmão que estude em uma outra escola, que tem um louco, que tem um maluco desses lá. Eu sei que a grande maior parte dos nossos professores são professores decentes, né, cara? Mas a gente ficar sem saber, por exemplo, nós tivemos uma denúncia contra um professor uma vez lá de uma escola ali no Jardim Paraíso, né? Que até ontem, ninguém deu uma resposta, ninguém falou o que aconteceu, se foi preso, se foi mandado embora, o que aconteceu com o professor. Denúncias graves que foram feitas, né? E aí? Cadê? Então a gente vai começar a acompanhar passo e passo essa informação para sabermos. Doutora Kelly, estamos à sua disposição. A hora que a senhora puder falar conosco a respeito disso, que não atrapalhe, evidentemente, as suas investigações, nos fale que nós estamos atrás desses detalhes, tá?